Hoje eu vou te mostrar o porquê você não evolui, por que você não aprende física de verdade, ou porque você acha que você aprendeu, mas depois você vai fazer exercícios, uma prova, sei lá, e se dá mal. O que eu vou te ensinar hoje é um dos conceitos mais fundamentais e essenciais e primordiais da física. Essa ideia, se você não entender essa ideia, você vai ter dificuldade em todas as outras áreas da física, porque basicamente todos os outros estudos da física partem dessa premissa. Nós vamos estudar então o que eu chamo aqui, gosto de chamar de fundamentos de mecânica. Para o Aristóteles, né, você deve saber, já deve ter ouvido falar desse cara. Para ele, né, sempre houve uma pergunta, principalmente quando o pessoal começou a se interessar muito mais pela filosofia e tudo mais, por que as coisas caem? Por que as coisas andam do jeito que andam? Por que as coisas se movimentam do jeito que se movimentam? Enfim. Basicamente, meu filho, o que eu vou te mostrar aqui? O Aristóteles, para poder responder essa pergunta do por que as coisas caem, ou por que as coisas andam para frente, por exemplo, uma flecha, por que uma flecha sempre, quando você atira, ela vai para frente? O Aristóteles propôs algo que nós chamamos na física de uma explicação através dos 4 elementos, vamos dizer assim. Para o Aristóteles, ele dizia então que a força, ela causa o movimento. Não exatamente com essas palavras, tá? Não existia esse termo força ainda. Mas ele dizia de uma maneira indireta que a força ela vai causar o movimento. Ou seja, vai haver uma força que vai fazer com que aquele movimento aconteça. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa pedra. Nós temos aqui uma pedra, certo? E ela, para o Aristóteles, era feita de terra, que é um dos 4 elementos, né? Junto com fogo, ar e água. Ele dizia que quando você lançava uma pedra para cima, por exemplo, e essa pedra era feita de terra, certo? Você tinha feito uma força, lançou essa pedra para cima. Por que essa pedra caía, né? Essa que era a pergunta. Bom, o Aristóteles vai dizer assim para você, basicamente, meu filho, a pedra é feita de terra, o chão é feito de terra. O lugar natural da pedra é o chão, porque os dois são feitos de terra. Então, quando você jogar ela pro alto, ela vai estar no meio, que é o ar. E esse não é o lugar natural dela. Então, ela vai querer voltar para a terra para manter-se no lugar natural dela. Mesma coisa com a fumaça. Por que quando eu faço uma fogueira, por exemplo, a fumaça ela sai subindo? Por que ela não fica no chão, né? Ele vai falar, ué, a fumaça, o lugar natural dela é o ar, ela é feita de ar. Então ela vai procurar o seu estado natural, o seu lugar natural, que é o próprio ar. Por isso que ela vai ficar voando e não vai ficar no chão, diferente da pedra, por exemplo. Beleza. Então para Aristóteles vai ter uma força que vai causar esse movimento. E para ele seria essa força natural que traz as coisas para o lugar natural. Então a pedra, o lugar natural dela é o chão. Então, quando ela está no alto, vai ter uma força Fzinha, por exemplo, preta aqui, que vai fazer com que essa pedra torne para o chão. Beleza? Você fala, tá, faz sentido, né? Tá meio xoxo, mas tudo bem. Agora, nessa situação, por exemplo, uai, é a mesma coisa. Você lançou uma pedra para frente, sei lá, não sei de onde veio essa força, mas ela tá indo para frente. Tem uma força para frente. Uai, se a força tá para frente, para onde que essa pedra vai? Nessa primeira situação aqui, vamos supor que você tá vendo só isso aqui, ó. Só isso aqui, meu filho. Isso aqui tá na sua prova. Uai, se a força tá pra frente, bicho, a pedra vai pra frente. Tá. Só que aí, ó, vamos seguir aqui. Oxi, peraí, a pedra não tá tão pra frente assim, certo? Você pegar essa força aqui, ó, a diferença que tem de um lugar onde a força tá pra outra, de uma seta pra outra. Tem uma diferença H aqui, certo? Uai, é claro, né? Você vai falar, ué, porque a pedra, ela quer voltar pro chão. Se o lugar natural da pedra é o chão, então se você tem uma força para frente, ela vai cair, mesmo que a força seja para frente, certo? E realmente é isso que vai acontecer, né? Aqui, ó. Pode perceber aqui, ó, se nós ligarmos, beleza, a pedra tá fazendo esse movimento aqui, né? Um movimento esperado. Tranquilo. Então aqui nesse caso aqui, ué, é a mesma coisa, você tá jogando a pedra pro lado esquerdo, ué, se tem uma força para frente, a pedra vai para frente. Só que o que se observava não é que ela ia só para frente, é que ela também caía. Porque se fosse assim, meu filho, a pedra ia pra frente infinitamente. Por que ela não vai? Aristóteles, vai, porque tem a força natural que tá puxando a pedra pra baixo. Beleza. Mas se a força ela causa um movimento, eu tenho uma força pra frente, a pedra deve ir pra frente. Só que vai aparecer uma outra força indo pra baixo, então a pedra vai pra baixo. Ela vai pra frente e pra baixo, né? Não faz sentido, né? Então foi aí que começou a dar pau nessa explicação da Aristóteles. Beleza? E até que você fala, uai, bicho, mas também nada a ver, né? A explicação do cara, nada a ver o que ele tá falando aqui, né? Beleza, realmente, né? Meio brisado. Se parar pra olhar assim, é meio brisado mesmo.
Então vamos vir aqui. Aqui, não, esse aqui é fácil. Uai, meu filho, é o seguinte a situação. Você tem um menino aqui, certo? Em cima da carroça. Sei lá, Frederico V. Frederico V tá em cima da carroça, meu filho, é o seguinte. Esse cavalo aqui, ó, ele tem uma função. Que é o quê? É puxar a carroça. Ele vai fazer força na carroça. Na carroça, certo? Do lado do cavalo aqui, ó. Fazer uma força na carroça, vou puxar a carroça, ela vai pra frente. Certo? Só que aí você fala, uai, mas peraí. A carroça, ela tem peso, ela é pesada, né? O cavalo tem que fazer uma força que faz com que a carroça ande, né? Certo. Né? Vamos supor que você já até ouviu falar de atrito. Você sabe que essa força que esse cavalo tem que fazer, ela tem que ser no mínimo um pouco maior do que o atrito. Né? O atrito, vamos representar aqui, por exemplo, pela letra F azul. Vamos supor que isso aqui é a força de atrito. Se tem uma força de atrito que faz com que a carroça fique no chão, você fala, uai, o cavalo tem que fazer uma força pelo menos maior que a força de atrito. Mas eu te digo, e se essas duas forças forem iguais? Se a força vermelha for igual à força azul? Aí é diferente, né? Não, mas se a força vermelha for maior que a azul, o cavalo vai andar a carroça vai andar pra frente, certo? Vai, certo. Se a força azul for maior do que a força vermelha, o cavalo vai andar pra trás, o Frederico V vai andar pra trás. Uai, é verdade. Se for igual, mas se for igual, vai ficar parado. É óbvio, né? Então vamos escrever aqui, ó. Olha, tá até um spoiler aqui, ó. Beleza, já pode deixar até assim, ó. Ué, então beleza, aqui, em relação ao movimento do cavalo, né, que a gente tá estudando, então, tá aqui. Se a força vermelha for maior do que a força azul, então o cavalo vai pra frente. Beleza? Força vermelha, que é a força que tá indo pra direita, é maior do que a força pra esquerda, então o cavalo vai pra direita, que é a frente, no nosso caso aqui, que a gente tá considerando. Vou pegar uma outra cor aqui. Agora, se a força vermelha, a Fzinha vermelha, for igual a azul, uai, bicho, o cavalo vai estar parado, certo? Eu dou um puxão para um lado, o mesmo tanto eu dou pro outro lado, puxo com a mesma força dos dois lados, né? Pensa no cabo de guerra aí. Tá cada um puxando para um lado com a mesma força, o bicho vai ficar parado. Beleza? Tranquilo? Faz sentido. E agora para a esquerda. Uai, se a força vermelha for menor do que a azul, né, que é o que tá aqui, então, ou ao contrário, né, se a força azul for maior do que a vermelha, então ele vai pro lado em que a força azul tá apontando. Ele vai se movimentar pro lado que a força azul tá maior, né? Então a gente pode dizer aqui de uma maneira geral, então, isso daqui que eu escrevi aqui, né? Aqui, ó, a força ela é proporcional à velocidade. Ou seja, se a força, ou melhor, né, quanto maior a força, maior a velocidade. Se a força apontar, aqui, ó, a força é o preto e a velocidade é o vermelho. Uai, se a força e a velocidade apontarem pro mesmo lado, então o cara tá andando para aquele lado. Então aqui, ó. Essa é a velocidade e essa é a força. Se as duas apontam para o mesmo lado, então o cara tá indo para aquele lado, certo? A mesma coisa seria o contrário. Então se a força tá apontando para lá e a velocidade tá apontando para lá, ou se você tem duas forças, né? Se as duas estão apontando para a mesma direção, pode ser assim também, né? Se as duas estão apontando para a mesma direção, então o cara tá parado, né? Pensando no cabo de guerra, tô fazendo o mesmo tanto de força para os dois lados, então o cara vai ficar parado. Beleza? Isso aí mais ou menos que o Aristóteles dizia, né? Na verdade, é um pouco antes da ideia dele, isso daqui começou a surgir um pouco depois dele, né? O pessoal falava, então era isso, né? Pô. O Aristóteles falou, tá falado. Ué, bicho, é Aristóteles, meu filho, você vai discutir com Aristóteles? O tanto de conhecimento que esse cara produziu, eu ia falar que não tá escrito, mas tá, né? O cara era um monstro. Beleza? Só que aí tem um problema. E eu vou te dizer qual que é esse problema.